Oi gente, meu nome é Juliana Mendes e eu sou a mãe de 7 lindos filhos. Aqui no YouTube eu vou trocar informações com vocês, trocar dicas, falar um pouco da minha vida. Lá no Instagram a gente já faz isso quase todos os dias, no Snap também. Mas lá vocês me fazem muitas perguntas, então eu resolvi aqui no YouTube falar um pouco dessas coisas que mais vocês me perguntam, mais vocês querem saber. Hoje aqui eu vou falar sobre a minha rotina. Claro que vocês me perguntam todos os dias como é que é ser mãe de 7 filhos, como é que você dá conta, como é que você não surta. Então, para poder eu conseguir estabelecer essa rotina, eu vou dar 3 dicas para vocês que são as que eu aprendi e as que eu uso todos os dias. A primeira dica, eu uso um aplicativo super simples. Esse aqui. Eu escolhi essa caneta porque eu consigo determinar o que eu faço, determinar compromisso, riscar aquilo que eu faço, enfim. Gente, eu vou fazer quase 40 anos esse ano, então mexer com aplicativo de celular ainda é um pouco complicado para mim. Eu uso muito o telefone, óbvio, mas eu prefiro um papel, a caneta, porque eu consigo riscar, determinar, circular, né, escrever, rascunhar, enfim, usar o papel, para mim é mais fácil do que aplicativo, você escolhe o que você quiser. Mas o que é importante é você fazer uma lista com todas as atividades que você precisa fazer durante a semana. Que seja uma lista semanal, que seja uma lista diária, apareceu uma coisa do dia, você complementa a lista. Por quê? Sabe quando você fica assim, gente, eu preciso fazer isso, eu preciso ir no mercado, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Você fica com tudo aquilo na cabeça, aquilo é pior do que você colocar na lista. A sensação que você tem é que é muito mais coisa a fazer do que de verdade você tem que fazer. Lembre de todas as áreas da sua vida, não só dos seus filhos, mas da sua casa, do seu marido, de você. Vou falar um vídeo sobre isso aqui, como é importante você ter o seu momento, como é sagrado você olhar para você. Então você pensa em todas essas 2 áreas da sua vida e faz uma lista, coloca tudo que você tem que fazer. Até mandar um e-mail, fazer uma ligação, faz uma lista com tudo isso. Porque quando você tira isso da cabeça, você esvazia a sua cabeça, pronto, tá ali. Na hora que você precisar, você olha e você lembra, né? Óbvio que você tem que lembrar de olhar a lista, mas isso é uma questão de hábito. Aos poucos você vai aprendendo a fazer isso. 2 coisas acontecem. Você fica mais calma, porque tá tudo no papel, e você não corre risco de esquecer. Porque uma coisa eu te garanto, se você ficar com tudo na cabeça, você vai esquecer. Isso é fato. Eu mesmo esqueço, às vezes hoje estando na lista, quando é muita coisa. Então, uma das coisas importantes que você tem que ter é listar as suas tarefas. Outra coisa que é importante é quando você estiver com essa lista pronta, é determinar a prioridade. O que é urgente para você? E o que pode ser delegado? Isso é super importante. Nós, mães, temos um problema sério de achar que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que dar conta de tudo sozinha e de que só a gente sabe fazer. Mas existem aquelas 3, 4 coisas na lista que você pode delegar, pedir para o marido, pedir para a mãe, pedir para alguém que possa te ajudar a fazer aquilo. Então, gente, vamos delegar um pouquinho, só um pouquinho, não precisa ser muito não, né? Eu tive numa palestra há poucos dias que a palestrante perguntou, vamos dividir as tarefas, mas a pergunta que eu faço para a mãe é, quanto que você está disposta a abrir mão do poder do controle da sua casa? Eu digo que eu sou um pouco assim, centralizadora. Mas a gente delega, precisa aprender a delegar. Então a dica número 1 é fazer uma lista de tudo que você tem que fazer. A segunda dica que eu dou para vocês é, dentro da sua casa, estabelecer horários. Horário de dever, horário de dormir. Você não precisa definir horário para tudo, nem ser aquela coisa milimetricamente, sabe? Aquela coisa rígida. Mas alguns horários são importantes para que você tenha a sua rotina de uma maneira mais calma. Para mim, horário de dormir, então, ela é essencial. Lá em casa, 9 horas da noite, todos os meus filhos, claro que não Pedro, que tem 21 anos, mas 9 horas, 9h30, todos estão dormindo, porque aí eu posso olhar para mim, eu posso ter o meu momento com meu marido, ou o meu momento comigo mesmo, ou ver TV. Então, quando você determina o horário, e as crianças precisam saber esse horário, as coisas ficam mais fáceis. Às vezes elas reclamam, tá? Porque tem hora de dormir, negocia, mãe, mais meia hora, lá em casa acontece isso. Mas quando você tem hora determinada e elas sabem, acredite, ela reclama, mas ela precisa disso. O horário, a rotina organiza, estrutura a criança. A criança que não tem horário, que não sabe a hora que vem as coisas, que vive surpreendida, ela não é organizada, sabe? E ela não aprende a ser organizada na vida. Então você está preparando o seu filho para o futuro, quando você tem horários estabelecidos. Entendeu? Então a gente precisa ter pelo menos alguns horários. Então, horário de dormir,
horário de fazer dever de casa, o horário do almoço, o horário que ela pode jogar o videogame, né? Que a gente precisa determinar alguns horários. Então, determine dentro daquela sua lista de tarefas enorme, se você souber que essa hora é a hora do inglês, essa hora é a hora do dever de casa, você não vai colocar uma agenda, um compromisso de uma consulta médica ali, por exemplo. Então, determinar horário é uma coisa que funciona muito na minha casa e que as crianças sabem. Gente, está na hora do dever. Não tem muita discussão, né? E aí entra a terceira dica: regras claras e consistentes. Não adianta você, na sua casa, determinar a hora do dever, sendo que hoje é uma hora e amanhã o seu filho já te convenceu que é outra hora, na quarta-feira é outra hora. Isso não funciona. As crianças precisam, e não precisa ter 15 regras, 20 regras. Você pode ter 3 regras. Por exemplo, dever de casa de sexta-feira é feito sexta-feira. Lá em casa é uma das regras que eles mais reclamam. Ah, mãe, mas amanhã é sábado e domingo. Eu não quero saber. O dever de casa de sexta-feira é feito sexta-feira. E eles sabem que naquelas regras que você acredita, eles não têm muito espaço para negociar. E as coisas acontecem. Porque tem uma coisa, criança, ela não aprende com o que você fala, ela não aprende com o que você faz. A criança, ela aprende com o que você sente. Se você estabelece uma regra, mas você não acredita nela, você pode ter certeza que no primeiro dia ela sabe que você tá ali, mas não tá de verdade, não é uma regra que você estabeleceu de verdade, e rapidinho ela vai arranjar um jeito de, fugir da regra. Então acaba que a gente também precisa escolher qual a batalha que você vai lutar. Porque às vezes você escolhe criar tanta regra e fazer tanta coisa que não funciona. Não adianta você querer que o quarto de brinquedo, por exemplo, seja sempre arrumado. É uma regra que não vai funcionar. Pelo menos na minha casa não vai funcionar. Porque eles vão brincar de novo, e aquilo vai gerar um estresse, né? Então, basicamente, são 3 dicas que eu quero dar para vocês para organizar a rotina. Que é, faça uma lista de tudo que você precisa fazer, determine prioridade, aquilo que é urgente e delegue o que você puder fazer. A segunda dica é, crie horários, estabeleça o horário, prepare a criança para a vida dela, para a rotina dela, para ela saber o que vem, né? E terceiro, crie regras claras e consistentes. A regra de hoje não pode não ser regra amanhã. Então escolha a regra. Porque se você coloca uma regra na qual você não acredita e amanhã essa regra não vale mais, eles percebem essa falta de consistência e aí nada mais funciona. Então essas são as 3 dicas. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para vocês. A vida da gente é dinâmica, né? Os seus filhos crescem. Então aquela regra que dizia que a hora de dormir é 8 horas da noite, daqui a 2 anos, quando seus filhos tiverem 9, 12 anos, eles vão dizer, mãe, não vai funcionar. E aí é uma grande oportunidade de você sentar com seus filhos e definirem juntos as regras. Por que não? Eu acho que assim funciona muito melhor, quando eles entendem o porquê daquelas regras, o porquê daqueles horários e ajudam a definir junto com vocês as regras. Assim as coisas são mais fáceis, você está ensinando, dando lição linda para os seus filhos de como se organizar no futuro e tudo funciona mais fácil. Você vai estar mais calma, mais tranquila. Óbvio que tem dia que as regras não vão funcionar, óbvio que tem dia que o horário de dormir não vai funcionar. Isso vai acontecer até porque não dá para ser perfeito e não tem que ser perfeito. Isso é que é o mais importante. Mas se a gente conseguir fazer o mínimo de vez em quando as coisas rodarem de uma maneira melhor, as coisas funcionam. Aí você vai estar achando que vai estar dando conta, que nem vocês acham que eu dou conta de maneira perfeita. Não dou não, mas dou conta na minha regra, na minha medida e na minha rotina. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado, espero ajudar no dia a dia de vocês, nessa rotina de vocês. É assim que funciona comigo. Então a gente está aqui, espero que vocês estejam aqui comigo na próxima. Eu espero comentários, curtidas, sugestões de próximos vídeos. Até a próxima, gente. Obrigada!